Então, meus amados e queridos irmãos, quando a pessoa morre sem a salvação, quando a pessoa morre sem aceitar a Jesus Cristo, ela vai para o Hades, para o inferno. É um lugar como se fosse uma penitenciária. A pessoa está sentenciada a ficar ali, aguardando o julgamento. É como uma prisão. A pessoa comete um crime e ela vai para a prisão, né, até ser julgada, até sair o julgamento. Podemos comparar como nos países onde existe a pena de morte. A pessoa fica presa, não sem direito à liberdade, até que saia a sua sentença de execução. Aí a pessoa é executada na pena de morte. Então é mais ou menos isso aí. A pessoa, quando ela morre sem Jesus Cristo, ela vai para um lugar chamado Hades. Lugar onde está as almas dos que morreram sem Jesus Cristo. O inferno, chamado Hades. E no dia desse juízo final, o inferno, está dizendo aqui no versículo 13, que a morte, ou seja, a sepultura, entrega o corpo, e o inferno, o Hades, entrega a alma, que estão lá, imediatamente serão julgados no tribunal ali do juízo final. E o versículo 14 ele já dá a resposta. O Apocalipse é assim, ele se interpreta. O próprio Apocalipse se interpreta. E a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, os corpos físicos, a pessoa vai para lá do jeito que morreu. A pessoa não vai ressuscitar no juízo final. A pessoa não vai ressuscitar como no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, a pessoa vai ressuscitar, os que morreram vão ressuscitar com um corpo glorificado. Mas as pessoas que morreram sem Deus, no dia do juízo final, elas vão ressuscitar do jeito que morreu. Se ele morreu no trânsito, ele vai ressuscitar daquele jeito. Se ele morreu esfaqueado, do mesmo jeito. Se ele morreu de tiro, ele vai ressuscitar do mesmo jeito. Então a morte, a sepultura, ela entrega aquele corpo ali esfacelado, entrega aquele corpo ali destruído, esfaqueado, atirado. Do mesmo jeito que ele morreu. E o inferno, a alma. Então, todos aqueles que estão ali no inferno, após o julgamento no trono branco, serão lançados no lago de fogo. É o que está dizendo no versículo 14. O Apocalipse está dizendo aqui. O Apocalipse se interpreta. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse é o lugar permanente, que é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Como eu disse, os irmãos, o lago de fogo hoje ele está totalmente vazio. E os primeiros habitantes serão a besta e o falso profeta, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Quando Jesus desce do Monte das Oliveiras, ele lança a besta e o falso profeta. Depois do milênio, o terceiro habitante é Satanás. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Satanás é lançado no lago de fogo. E o quarto habitante é todos os ímpios, desde Adão até o último que morrer no finalzinho da grande tribulação. Serão lançados no lago de fogo. Então o Apocalipse, ele diz aqui bem claro, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então as pessoas que foram julgadas no trono branco serão julgadas para ir para o inferno. As pessoas, por falta de conhecimento, elas erram. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu já vi crentes dizer assim, se eu não for na primeira ressurreição, eu vou na segunda. Meu irmão, misericórdia. Se você está vivo
e você ainda não aceitou a Cristo, o melhor é que você fique vivo até aceitar Jesus. Porque se você está vivo e você não aceitou a Cristo, você morrer no pecado, você ficará para a segunda ressurreição. E você será julgado e lançado no inferno. Então, o segundo estágio da primeira ressurreição, eu já expliquei sobre isso. O primeiro estágio da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus, não é? O segundo estágio agora é a ressurreição da igreja, dos irmãos que morreram em Cristo. Então, o segundo estágio da primeira ressurreição para a segunda ressurreição tem uma diferença de 1007 anos. O segundo estágio da primeira ressurreição vai acontecer no dia do arrebatamento. Aí passa os 7 anos da grande tribulação, depois o milênio, aí depois de 1007 anos exatamente, vai acontecer a segunda ressurreição dos ímpios. Então tem uma diferença aí. Lá no cemitério, só irá ressuscitar no dia do arrebatamento quem morreu salvo. Quem morreu no pecado, quem morreu na prostituição, morreu para as coisas que não agradam o Senhor, serão ressuscitados no juízo final para a condenação. Então tem uma diferença. Malaquias diz assim: outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Até mesmo no cemitério há diferença. Dos que servem e os que não servem. Os que morreram salvos restarão no início da grande tribulação, no dia do arrebatamento da igreja. Os que morreram no pecado ressuscitarão depois do milênio. Tem os 7 anos da grande tribulação, ou milênio, depois de 1007 anos, é que vão ressuscitar todos os ímpios para ser lançados no lago de fogo. Então foi lançada a morte e o inferno no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O versículo 15, mais uma vez eu repito: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos aqueles que não estiver com o seu nome escrito no livro serão lançados no inferno. Como eu disse, os irmãos, do livro da vida, ele aparece neste julgamento porque Deus é justo. E ele vai dizer aos homens: vocês nunca aceitaram o meu filho. Quando se abrir aquele documento chamado Livro da Vida, ali estará o nome de quem aceitou a Cristo. Ali estará o nome de todos aqueles que fizeram um compromisso com Deus. Todos aqueles que levantaram a sua mão e aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esses fazem parte da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não adianta a pessoa ser religioso, não adianta a pessoa frequentar religiões, se ele não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele estará no juízo final. Juízo final de todos aqueles que rejeitaram a salvação. Todos aqueles que viraram as costas para Deus serão julgados no trono branco, condenados e lançados ao inferno. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos compartilhar esses áudios, vamos abrir a mente do povo, vamos mandar para os nossos parentes, porque está muito próximo esse dia, meus irmãos. E nós temos que aproveitar essa porta que Deus tem aberto para nós, o YouTube, para nós pregar o Evangelho. Porque, como eu disse aos irmãos, são mensagens que você não escuta dentro das igrejas evangélicas mais. O povo hoje quer ouvir entretenimento, o povo quer ouvir teologia da prosperidade. O povo hoje quer ouvir o Evangelho a gosto do freguês. E Jesus, ele não morreu em uma cruz para te dar carro. Jesus não morreu em uma cruz para te dar uma fazenda, para te dar uma vida boa. Jesus, ele morreu na cruz para te dar a salvação. Jesus morreu na cruz para te livrar do fogo do inferno.
Então não adianta nós enganarmos você com essa teologia da prosperidade. Isso é engano, isso é espírito do erro nesses últimos dias. As pessoas precisam de se retratar, viver uma vida de honestidade, uma vida santa com Deus. Porque está muito próximo o dia de todas as coisas se terminar. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê a graça, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.